Quando você olha para o Estado americano, ele é um Estado que gasta demais, né? Então gasta mais do que arrecada. Tem que emitir dívida, a dívida sempre aumenta. Ele também é um Estado que emite moeda, né? Por várias razões aí, inclusive pela percepção de que em momentos de crise você tem que botar mais dinheiro para movimentar a economia. Emitindo moeda gera inflação. Para combater a inflação, o Banco Central americano tem que aumentar os juros. E aí, mas você tem uma dívida enorme lá. Então, sim, é o Estado dando um tiro no próprio pé. Me parece que a presidência Trump, a cabeça do Trump, é sair dessa história. O que eu não consigo, não está claro... Você acha que tem uma estratégia, então? Bem estruturada? Eu acho que tem uma visão na campanha. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: nesse cenário que a gente está vendo, mexer na balança comercial, a redução de déficit comercial, é uma medida necessária e produtiva para reduzir a dívida pública? Não me parece, pelas características dos Estados Unidos, Roberto, porque vamos supor, né? E eu me reporto aqui a algo que nós comentávamos anteriormente, né? Que os Estados Unidos são o país que tem o maior número de empresas multinacionais do mundo, tá? Então vamos supor que você tem uma empresa do setor de brinquedos, né, de capital majoritariamente americano, que tem um centro fabril na Índia, tá? Aliás, é curioso, eu tive recentemente na Índia, né? E eu estava pensando, né? Quando eu era criança, Roberto, os brinquedos... Aliás, quando eu e você éramos criança, os brinquedos eram made in Japan, eram feitos no Japão. Depois os brinquedos ficaram made in Hong Kong, não é isso? Feitos em Hong Kong. Depois eles ficaram made in Korea, feitos nas Coreias. Mais recentemente, eles ficaram made in China. Eu sou mais velho que você. A minha memória mais antiga era feito nos Estados Unidos. Feitos nos Estados Unidos. Então, tem uma... Enfim, voltei agora recentemente da Índia, né? A Índia está prestes a se tornar a maior produtora mundial de brinquedos, né? Então, você vai vendo como essas coisas estão mudando. Mas vamos supor que você tem uma empresa de brinquedos de capital majoritariamente americano, que tem um centro instalado na Índia, né? E que aquilo que essa empresa faz na Índia é exportado, por exemplo, para países da União Europeia, né? Então, essa atividade, ela é lançada contabilmente como exportações indianas, como importações europeias, tá certo? Agora, se ela for uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos para quem? Para acionistas que estão majoritariamente nos Estados Unidos. Agora, vamos supor que essa empresa, mais uma vez, que é uma subsidiária de capital majoritariamente americano, ela também venda para os Estados Unidos, né? Ela exporte para os Estados Unidos. Então, do ponto de vista contábil, isso vai aparecer como exportações indianas, importações americanas, só que se for uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos nos Estados Unidos e esses recursos vão turbinar novos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação, design, tecnologia. Esse é um pouco do jogo. Agora, vamos supor que os seus objetivos de política comercial não sejam esses, sejam outros. Vamos supor que os objetivos de política comercial sejam: eu entendo necessária aquilo que agora está se chamando de autonomia estratégica, né? Autonomia estratégica em determinados setores. Então, vamos lá, chips, semicondutores, novos materiais, alguns itens que compõem tecnologia de satélites, né? Química fina, né? Bateria. Então, todo esse ecossistema, né, de baterias para o futuro da mobilidade elétrica. Então, vamos supor que você queira garantir algum tipo de autonomia estratégica. Aí talvez faça um pouco sentido, né, política industrial mais restritiva, ancorada em escudos tarifários do ponto de vista comercial. Mas, em geral, né, vamos supor, você é uma montadora automobilística, você tem que comprar volante de carro, tá? Não é você que está fazendo. Estava vindo do México, estava vindo do Canadá, estava vindo da Tailândia ou da China. De repente, por conta da Covid-19, você ficou sem volante de carro e isso atrasou a tua linha de produção. O que você pode fazer, né? Bom, vou montar a minha própria fábrica de volante de carro, tá certo? Aí você vai ter um custo importantíssimo, né, de CAPEX, você vai ter que fazer um esforço de caixa grande, você tem uma série de outros competidores, provavelmente os outros têm uma competitividade melhor por conta da remuneração da força de trabalho, de capacidade já instalada. Ou então, o que você pode fazer? Você comprava de um único fornecedor 8 de cada 10 volantes, agora você poderia comprar, digamos,
3 de cada 10 volantes e você distribui o número de fornecedores, para você diminuir o risco. Outra coisa que você pode fazer, você comprava os volantes com base numa política de estoque de 30 dias. Agora você pode fazer uma de 90 dias, você pode ter mais volantes no estoque para evitar esses choques de oferta. Eu acho que tudo isso faz um pouco mais sentido do que montar a sua própria fábrica, você está entendendo? Que, digamos assim, não funcionou em nenhum lugar do mundo e nós estamos escolados nisso aqui, Roberto. Toda a ideia de teoria da dependência, industrialização por substituição de importações. Claro, reserva de informática. Não funciona. O negócio não funciona. Às vezes até você tem uma certa, um efeito multiplicador de curto prazo, né? Que ninguém se engane, os países do Sudeste Asiático fizeram também industrialização por substituição de importação, mas depois eles viraram a chave, tá certo? É para vender para fora, é tirar subsídios, é deixar as pessoas correrem, as empresas correrem com as próprias pernas. Não é para criar o conceito de indústria nascente. Aí você vai ver uma indústria nascente, a indústria dos anos 40, dos anos 50, ela ainda não conseguiu chegar à adolescência. Isso não está certo. Não, claro. É que a dinâmica dessa política do Trump, que envolve principalmente a China, né, ela tem aspectos diferentes. Você falou sobre a Índia, mas você tem muitos casos de empresas americanas de alta tecnologia que optaram por montar operações de manufatura na China. Essa decisão tem várias consequências, né? Ela permite à China ter acesso a tecnologia que, de outra forma, ela não teria. E eu não conheço a China profundamente, mas dizem que, por não respeitar a propriedade intelectual, a China aproveita a presença dessas operações de manufatura lá para criar a sua própria, entre aspas, né, tecnologia da China. O outro aspecto, Marcos, é que foi uma coisa muito flagrante, porque quando a pandemia aconteceu, eu estava no governo do Rio de Janeiro. Eu testemunhei quando as primeiras respostas à pandemia vieram. Vamos comprar máscara, é tudo da China. Vamos comprar respirador, é tudo da China. Vamos comprar determinados equipamentos e suprimentos, era tudo da China. Foi a primeira vez que eu tomei consciência, né, desse fenômeno e eu pensei, caramba, mas da China? E se os chineses resolverem parar de vender isso para a gente? Porque tem um outro aspecto também que eu considero um aspecto importante, mas eu percebo que muita gente, muitos analistas, muitos observadores não consideram isso importante, que é o fato de que a China é um regime totalitário. É um regime totalitário de sabor comunista, que permite, me corrija se eu estiver errado, um capitalismo controlado, gerenciado, mas é um capitalismo que a qualquer momento você aperta aqui, né, solta aqui. Então, por exemplo, é um Estado que manipula fortemente o câmbio, você não está engajando numa economia de livre mercado, porque do outro lado não tem um partner, não tem um parceiro de livre mercado. Mas aí o que os chineses e os europeus e os japoneses vão dizer? Vejam, o orçamento de defesa dos Estados Unidos funciona como o maior programa de política industrial de intervenção de Estado na economia do mundo, né? Porque, afinal de contas, uma parte importante, né, do cerca de $1 trilhão que é orientado para esse fim, 15%, 20% vão para pesquisa, desenvolvimento e inovação de bens que, num determinado momento, são utilizados para fins militares, mas depois rapidamente podem ser convertidos. Como a internet começou, para, fim civil. Aí você vai dizer o seguinte: olha, os Estados Unidos têm uma prerrogativa, né, tem uma capacidade extraordinária de ser o banco central do mundo, né, o que dá benefícios para a rolagem da sua dívida interna, ou mesmo de outros países, o que faz que esses privilégios, né, monetários, mais uma vez, sejam uma característica, entre aspas, do capitalismo de Estado americano. Aí eles vão argumentar também o seguinte: olha, se você vai perceber uma série de indústrias de ponta, existem subsídios e mais subsídios que vêm do governo dos Estados Unidos. Então, essa argumentação da política industrial é uma argumentação complexa. Uma argumentação complexa. Na minha opinião, os chineses intervêm pesadamente na sua economia, né? Agora, eles estão instrumentalizados para dizer que os outros fazem o mesmo. Os europeus estão instrumentalizados para que os outros fazem o mesmo. Se você lê o relatório, né,
chefe de governo da Itália, né? o Mário Draghi, né? Também foi presidente do Banco Central Europeu, que é um relatório sobre competitividade da economia europeia. Muito disso tem que ver com não apenas melhoria do ambiente de negócio, mas também inovação, de que o Estado faz parte, quer dizer, você tem essa presença lá. Então, não é uma discussão fácil. Não é uma discussão fácil. Há contra-argumentos bons. Eu acho que há contra-argumentos que, quando você chega na mesa de negociação, eles têm de ser enfrentados. Então, não é que existe um consenso internacional que são apenas os chineses que utilizam essas ferramentas. Essa é uma observação. Mas, só para não perder, antes de você concluir, mas você não acha que a natureza da intervenção chinesa é significativamente diferente das outras a ponto de colocá-los numa categoria especial? Pergunta que eu quero saber mesmo, na tua opinião. Claro. Olha, eu acho que durante muito tempo desse período, Roberto, que começa mais ou menos em 1978 na Deng Xiaoping e vai até a chegada do Xi Jinping, 2012 e 2013, ao posto máximo da hierarquia na China, a principal motivação chinesa não era geoestratégica. Eles queriam ficar ricos, né? Você sabe que uma vez eu conversei com um ex-ministro de Indústria e Comércio do Japão, que foi presidente da poderosa JEF, né, a Fundação Econômica do Japão, e ele disse o seguinte: olha, quando a gente perdeu a Segunda Guerra Mundial, a nossa grande motivação era chegar dali a 40, 50 anos com um PIB per capita do tamanho dos Estados Unidos. E eu me lembro das primeiras vezes que eu fui à China, né, 2004, 2005, eu sentia que um pouco a referência deles era aquilo que tinha acontecido com o milagre japonês, né? Quer dizer, os chineses tinham uma grande ambição de chegar a uma renda per capita semelhante àquilo que era a renda per capita do Japão. Aliás, outros países do Sudeste Asiático também tinham essa movimentação. A Coreia do Sul, por exemplo, sempre utilizou o milagre japonês como uma referência importante para suas estratégias. Agora, de uns 12 anos para cá, me parece que tanto os Estados Unidos quanto a China são prisioneiros da chamada armadilha de Tucídides, que é uma ferramenta teórica apresentada por um professor da Universidade de Harvard, que conhece muito a China, chamada Graham Allison, né? Então, o que ele compara, né? Ele faz um estudo de uma série de rivalidades históricas, né? Então, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, mas ele vai lá atrás. Por que a ferramenta dele chama armadilha de Tucídides? Porque ele leu a história das guerras do Peloponeso, né? Que são aqueles conflitos que dizimaram o sistema de cidades-estados na Grécia Antiga, e ele vai, o Tucídides começa o livro dele dizendo o seguinte: olha, foi a ascensão militar de Atenas e o medo que isso instilou nos corações dos espartanos que tornou o conflito inevitável e a guerra que levou ao desmantelamento da cidade-estado na guerra. Ou seja, é como se você tivesse uma potência que está no topo do mundo, que faz tudo para a segunda potência não ascender mais, não subir mais, e você tem uma outra potência que está fazendo de tudo para deslocar aquela que está lá. Então, eu acho que ambos os países estão agora, mais uma vez, presos nessa mentalidade de uma nova Guerra Fria, que tem fatores muito visíveis, por exemplo, no campo tecnológico, né? Agora, ao contrário do que foi a Guerra Fria 1.0, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma conversa que eu tive com aquele Raghuram Rajan, que foi presidente do Banco Central indiano. E ele tinha feito um estudo de qual era o comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética ao longo da Primeira Guerra Fria. E ele vai identificar em 1979, né, ou seja, um ano antes da Olimpíada de Moscou, que foi boicotada pelos Estados Unidos, como o ano que teve o maior intercâmbio comercial. E dava, em dinheiro de hoje, alguma coisa como $2 bilhões de comércio por ano. Ora, hoje, mesmo com todas as rusgas entre os Estados Unidos e a China, o comércio no setor de manufatura entre Estados Unidos e China é de quase $800 bilhões. Tá certo? É um comércio muito grande. Agora, eu acho que sim, é uma intenção estratégica dos Estados Unidos de se reindustrializar, voltar a ser um centro importante de manufatura. Eu ouvi recentemente uma formulação interessante, que é o seguinte: a Arábia Saudita é a Arábia Saudita do petróleo. A China é a Arábia Saudita da manufatura. E o Brasil é a Arábia Saudita dos alimentos, né?